vocês informação, conexão, utilidade e saúde pública. E hoje vamos receber Henrique Pontes, diretor comercial da TIM-Cor, e também a fundadora da Digital Shopper, Emília Veloso. Como ganhar produtividade nos pontos de vendas? E de que maneira a tecnologia pode ser aliada nesse processo? Quem traz as novidades do setor é o diretor comercial da TIM-Cor, Henrique Pontes. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado pela oportunidade. Olá a todos. Seja muito bem-vindo aqui ao Farmacom Brasil, Henrique. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar como é que é esse trabalho da TIM-Cor quando a gente pensa em produtividade e tecnologia? Dá para aliar os dois? Pô, com certeza, dá para aliar. Falando um pouquinho da TIM-Cor, é uma empresa chilena que nasceu em 2015. Hoje nós estamos no Brasil aí já há 1 ano e meio, trabalhando com isso que você falou. O grande ponto de tudo isso é melhorar a disponibilidade em gôndola. Como atrelar os dados de venda e estoque para a melhoria da disponibilidade em gôndola. Esse é o ponto fundamental para a TIM-Cor. Tá. Agora, vocês usam dados da própria experiência, da jornada do cliente já na loja? Sim, nós utilizamos esses dados vindo através do varejo ou através da indústria, são os dados de venda e estoque, para fazer uma análise disso, um forecasting no tempo, para conseguir determinar oportunidades de melhoria na venda. E com isso a gente consegue melhorar o aumento de disponibilidade de produto na gôndola. Esse é o fundamental para nós. Na indústria também vocês buscam muita informação, que no caso de uma inauguração de uma loja, você não tem ainda essa jornada. Isso, a gente não tem essa jornada. O grande ponto é, se tiver uma loja espelho que se comporte igual a essa loja que vai inaugurar, a gente pode fazer alguma extrapolação disso. Mas como é uma loja nova, a inauguração, sempre a disponibilidade de gôndola ela é alta, né? Porque vai inaugurar e o produto vai ter que estar na gôndola. Sim. Mas é possível sim a gente projetar algumas questões nesse sentido, tá? É possível sim. Isso ameniza muito, às vezes, quantidade excessiva ou mesmo a falta, principalmente. Excelente ponto. Esse é o básico para a gente conseguir fazer esse trabalho. Realmente, se a gente conseguir unir todos os elos da cadeia, desde a indústria, centrais de distribuição e loja, a gente vai conseguir fazer tudo isso. Melhorar a disponibilidade. Melhorar a disponibilidade não é lotar de produto, e sim deixar todos os produtos na hora certa, no momento certo para o cliente comprar. Se a gente só transferir estoque para CDs, lojas e o cliente não comprar, só transferir o estoque na cadeia de abastecimento. E isso acaba usando esses números, esses dados de forma estratégica nessa disposição, é isso? Sim, o grande ponto de tudo isso é trazer o fornecedor também para esse trabalho. Porque se o fornecedor, com pessoas, com seus promotores no chão das lojas, o importante é que todos trabalhem em conjunto para melhorar. Senão, se só a indústria fizer um trabalho no chão de loja e o varejo, as farmácias não estarem comprometidas com essa melhoria, acaba que esse trabalho se perde. Então essa união de forças é muito importante para esse trabalho. É uma grande ferramenta, inclusive, para o trade marketing. Fundamental. O nosso foco, até falando um pouco comercial aqui de prospecção, é estar atuando nas áreas de trade marketing e depois supply chain. Essas são as principais áreas que são impactadas com o nosso processo. Operações é fundamental. Se lá no chão de loja também, né, os gerentes de operações, o pessoal de loja, não estiver unido nessa força para conseguir combater as rupturas, estoques virtuais, faltas de produto, isso não vai acontecer. Então é importante ter uma união de todo esse grupo aí de pessoas e áreas envolvidas. Hoje quem contrata a TIM-Cor? É o varejo ou é a indústria? Nós temos dois modelos. Pode ser a indústria, se ela tiver os dados de sellout e estoque do varejo, ou o próprio varejo, que é o dono do dado, então fica muito mais fácil de eu fazer esse trabalho diretamente sem um intermediário de tecnologia nesse ponto. Então a gente hoje prospecta indústria, tá, e varejo. Tá, porque as demandas são diferentes, apesar de chegar o produto para o cliente, para o consumidor final, cada um tem ali o seu objetivo. Isso. Se a gente vai falar de uma indústria A, ela só vai estar preocupada com os produtos A.
quando a gente vai para o varejo, ela vai estar preocupada com todos os produtos que estão ali na sua loja, inclusive nas farmas, né? Então, na farmácia tem uma característica muito diferente do consumo massivo, de varejo alimentar, vamos dizer, né? Que o produto está atrás do balcão, né? O cliente, às vezes, não tem muito acesso, precisa do farmacêutico ir lá, pegar o produto. Então, a tecnologia é fundamental para isso, para sempre essa disponibilidade e o excesso também não variarem muito dentro dessa loja de farmácia. E com isso, vocês conseguem levar esses números, então, mostrando o quanto se evita desperdício, perdas e aumenta essa lucratividade? Sim. Hoje a gente tem alguns casos de sucesso no Chile, na Colômbia, no México, onde a gente tem um impacto direto nas vendas. Cada 3 pontos percentuais que eu melhoro a disponibilidade de produto, eu ganho 1% no sellout, na venda, no caixa quando o cliente compra o produto realmente. Então o impacto na redução de vendas perdidas que a gente tem também é de 50%. Uau. Então é muito grande realmente. O que eu sempre falo para as pessoas de trade, de operações, é confiar na tecnologia. Realmente a gente tem algumas barreiras tecnológicas entre o ser humano e a tecnologia em si, né, que precisam ser quebradas, e nós aqui, ainda mais no Brasil, precisamos entender que realmente estamos para ajudar. Confie no dado e vamos dando um passo de cada vez. É um trabalho de formiguinha que a gente começa a construir no Brasil. E o resultado vem a curto ou a médio prazo? Como que é? Porque a expectativa de todo mundo é: eu invisto e já quero resultado. Isso. Na verdade, a gente tem até alguns pilotos que a gente conseguiu aí ter resultados de até 3 meses. Até 3 meses a gente já começa a ter um resultado, tá? Lógico, tudo vai depender desse ciclo da cadeia de abastecimento, se todo mundo vai estar engajado em resolver os problemas, né? Mas na nossa média aí, entre 3 a 6 meses aí já é um bom retorno que a gente tem sobre o capital investido, né? E consequentemente ferramenta também para departamento de compras, né? Sim. Grande facilitador, né? Facilita muito nesse sentido, para a gestão de abastecimento, né? A área de compras, né? A área de demanda, isso é muito importante, porque hoje se o produto está numa ruptura, numa falta, um estoque virtual, às vezes a compra ela não atende à necessidade. Então isso é muito importante, a gente ter esse elo de supply chain muito envolvido com operações, é fundamental tudo isso. E tem um trabalho para a loja física, para a loja digital, usando esses dados? Sim. Tem, dá para unir, que se diz muito hoje em dia, o omnichannel, né? Como unir toda essa experiência do cliente, né? É possível sim, tá? A gente tem uma tecnologia para isso, onde a gente consegue melhorar a disponibilidade de gôndola e da gôndola online, vamos dizer assim, né? Do clique que você dá, né, nos sites, para que isso sempre esteja disponível. Nós, como cliente, já passamos alguma necessidade de você fazer clicar no produto e o produto dá como esgotado, né? E às vezes até hoje esse pessoal da última milha que se diz, né? Essas redes esses aplicativos que uma pessoa vai fazer a compra para você, às vezes essa pessoa te manda uma mensagem: olha, Henrique, não encontrei o produto tal, pode ser o produto B? Aí você fala: pô, pode ser, mas a tecnologia está aí para ajudar nesse sentido. Então, sim, é possível trabalhar o Omnichannel com a nossa solução. Nossa, parabéns. Eu cheguei a fazer muitas campanhas publicitárias internas, né, para as redes de farmácias. Ele serve como uma grande ferramenta também para disciplinar você também, tanto a indústria quanto o próprio cliente, o PDV, né, não dá aquela viajada, porque a ferramenta, ela também vai... Muito bom o que você falou. A gente começa a melhorar até a performance do promotor dentro da loja. Porque você faz uma negociação daí em pagamento em bonificação, mas na realidade aquilo torna-se, às vezes, muito e acaba tendo uma perda desnecessária. Sim, com certeza, é isso aí mesmo. Então, assim, quando a gente fala no chão de loja, né, o promotor não pode perder tempo em estar repondo a mercadoria, né? Então a gente até otimiza esse trabalho do promotor, que vai de frente com isso que você falou, das bonificações, às vezes também nas questões se a ilha foi montada, a ponta de gôndola, o display está colocado no local certo, se o que foi combinado com comercial e indústria, se isso está sendo realizado. Isso na nossa solução também é possível você saber se foi implantado ou não. Então a gente divide em tarefas manuais e tarefas automáticas. Essas seriam tarefas não automáticas, manuais, onde
o pessoal de trade cadastraria lá, pô, a ponta de gôndola foi implantada nas 10 lojas negociadas, com a bonificação que você pagou? Exato. Sim ou não? Então a gente consegue, até com foto, fazer reconhecimento. Até porque às vezes se a demanda, né, se o resultado não for o esperado do que foi traçado... Isso. É verdade, se o resultado não for esperado, né, você vai negociar melhor numa próxima e vai poder definir outros parâmetros de negociação também, né? Verdade. Na realidade, ele acaba ajudando, orientando até a pessoa responsável aí pela campanha. Sim, com certeza, com certeza. Então, para a gente concluir aqui, e o mercado já entendeu essa importância, já está utilizando dessas ferramentas para aumentar essa produtividade? Sim, o mercado vem melhorando a visão da tecnologia em si, quando nós falamos de operação, de chão de loja. Lógico que no Brasil a gente tem uma tendência a não seguir muito o que a tecnologia nos diz, mas eu acredito que a gente vem mudando esse processo dentro do mercado e hoje a gente entende que algumas redes estão muito à frente, estão mais avançadas e as redes médias e pequenas não estão tanto nesse nível que a gente gostaria. Mas a gente vê hoje um movimento para isso. Tem muitas empresas de tecnologia fazendo esse tipo de trabalho, mas eu entendo que é um processo embrionário ainda, mas que está melhorando. Tá? A perspectiva, eu acho que para um ano de 2023 é uma melhora de tecnologia nesse sentido, quando a gente fala de operação, de supply chain, toda essa cadeia de abastecimento. Com certeza. Foi um prazer te receber aqui. Volte sempre com essas novidades da tecnologia, porque o mercado precisa ter conhecimento de tudo que é possível para aumentar cada vez a produtividade e também a lucratividade. Pô, obrigado pela oportunidade e contem com a TeamCor para o que for preciso nesse segmento. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Henrique. Valeu, muito obrigado. E agora vamos entrar com o quadro Se Liga Varejo, com Silvia Osso. É com você, Silvia. Leca, o digital está cada vez mais up-to-date. De alguma forma, todas as novidades que vêm sendo apresentadas para o varejo como um todo recaem também no ramo varejista farmacêutico. A gente tem uma série de novidades que estão sendo implantadas e que muitas vezes a gente não presta atenção nos detalhes e eles são extremamente importantes. Alguns aplicativos, alguns softwares ajudam com que a gente tenha melhor resultado na farmácia. Que resultado será esse? O resultado de controle de estoque e redução de perdas. Existem alguns processos que são feitos ou que são oferecidos à farmácia que agilizam muito esse trabalho, que verificam as possibilidades de falta, aonde essa falta ocorreu, o que está acontecendo com aquele produto, quanto eu estou perdendo de dinheiro e assim por diante. Então, esta parte de digital que controla a parte de estoques e redução de perdas é extremamente importante. Existe uma outra extremamente interessante também, que é a parte de e-commerce. Todo mundo fala de e-commerce agora. Não, eu tenho e-commerce, eu vou fazer um e-commerce, etc e tal. Gente, para fazer um e-commerce muito importante, é interessante que a gente tenha conhecimento efetivo. Não é fazer um sitezinho, botar meia dúzia de produtos com um preço ali que a coisa funciona. A gente aprendeu com os nossos convidados aqui, que muitas vezes o cliente pesquisa só a primeira página. Muitas vezes, antes de ele entrar no meu e-commerce, ele vai procurar num site de busca de reclamação se o meu e-commerce é fidedigno, se o resultado é importante, se existem reclamações, se eu entrego direito, se eu entrego aquilo que eu prometi e assim por diante. Então, quando você tiver que pensar a respeito de e-commerce, procurem um profissional que possam orientá-los sobre uma série de coisas que são importantes. A gente acha que é muito simples você fazer um videozinho, um sitezinho e um e-commerce básico. Não é. Fotografias mal colocadas, elas desestimulam o consumidor. Informações, títulos, conteúdos mal colocados também atrapalham o consumidor. Eu tenho que entender que a jornada do consumidor no e-commerce não é igual à jornada do consumidor entrando numa farmácia. As formas como o consumidor se comporta são totalmente diferentes. Então vejam,
quantas digitalizações vêm nos ajudar no varejo farma, mas todas elas precisam um pouco de conhecimento e profundidade para ser aplicado. Com estas duas coisas, esses dois cuidados, a gente tem resultados extremamente importantes, seja um varejo pequeno, médio ou de grande porte. Leca, isso daí é muito interessante, né? Eu talvez nunca me liguei de que eu às vezes me desinteressei por um e-commerce, efetivamente porque as fotos eram horríveis, nem identificavam direito o produto que eu estava buscando. Interessante isso, né, Leca? Muito obrigada, mestre! O posicionamento no digital é uma necessidade cada vez maior. E no universo farma não é diferente. Ter uma execução perfeita no digital. Conversamos com a fundadora da Digital Shopper, consultoria focada em trade marketing, Emília Veloso, consultora. Seja muito bem-vinda, Emília. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Emília. Agora, o que seria uma execução perfeita quando a gente fala desse universo, tanto no digital quanto no varejo? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que para ter uma boa execução, a gente precisa ter clareza da estratégia. Não tem como a gente fazer uma boa execução se a gente saber quais são as prioridades, o que a gente quer, né? A execução ela é reflexo da estratégia. E aí, uma boa execução, a consequência é o quê? Aumento de vendas, aumento de margem, aumento de market share, de distribuição, seja lá qual for o objetivo. E uma boa execução, ela é o caminho entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. Então, a importância de entender a boa execução é isso. Ela vai garantir que a estratégia da companhia está sendo implementada como ela foi desenhada. Agora, hoje o que a gente observa é que, assim, muitas empresas, elas estão no físico e engatinhando no digital. Outras migraram totalmente para o digital. E essa combinação tem que estar alinhada, senão você perde num ou no outro. Total. Eu acho que, assim, o que a gente precisa ter clareza que a jornada do físico e do digital, elas são diferentes, né? E aí muitas empresas acabam errando em querer replicar a estratégia que ela tem de execução do físico no digital. É porque o público é outro, a maioria das vezes. Ou às vezes pode até ser o mesmo, mas a forma como ele é impactado para fazer uma compra no digital é diferente no físico. Sim. Né? Às vezes ele tá numa rede social, de lá ele já vai e compra. Às vezes esse mesmo produto tá na loja física e ele passa por ele e não vê. Né? Então a gente precisa entender essa jornada de compra em cada um dos canais e garantir que você identifique esses pontos de contato e consiga impactar esse shopper no momento que ele está lá fazendo a compra. Né? E o que acontece é isso, muitas vezes as estratégias não são claras e muitas vezes elas não são integradas. Então eu falo com esse shopper, que às vezes é o mesmo nos dois canais, estamos falando aqui de omnicanalidade. E ele acaba ficando uma comunicação esquizofrênica, porque eu tenho uma aqui e outra lá. Então, é importante entender que temos que ter duas estratégias, que as estratégias são diferentes, mas elas têm que ser integradas. Porque no final, esse shopper pode estar olhando todos os canais, né? E quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do universo farma, eles implementaram de uma maneira que está estratégica, que vem funcionando? Eu acho que a gente ainda tem oportunidades, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma execução no digital, tem 5 KPIs que eu sempre gosto de falar, que são fundamentais para uma boa execução e para uma boa experiência de compra. O primeiro deles é quando a gente fala de busca. O site, a página principal, ele representa 80% dos cliques. Se você não está bem posicionado na primeira página, dificilmente alguém vai te achar. Né? As pessoas falam assim, não, o e-commerce é bom porque é uma gôndola infinita. É infinito que não vão te achar nunca se você não tiver uma boa estratégia ali de execução. Sim. Então, o primeiro ponto é você trabalhar muito bem a busca. E como é que você trabalha esse seu posicionamento? Você ter um bom conteúdo na página de produto, isso ajuda a melhorar o seu posicionamento. A você ter palavras de buscas comprada, que você pode ter isso dentro do site. Você ter relevância em margem, em faturamento, isso também ajuda, né, na melhoria do posicionamento. E também, às vezes, investimento patrocinado. Então, essas são algumas coisas que te ajudam a ter um melhor posicionamento na busca. Um outro KPI que é super importante e que a gente vê descrições muito ruins é o título. Né? Quando a gente vai comprar um produto, se a gente não tem um título bem escrito, fica difícil de achar também. E o que acontece é que a maioria das empresas colocam o título no site do jeito que marketing falou.
E não é o jeito que o consumidor busca, não é o jeito que ele fala, né? Então, vou dar um exemplo de uma outra categoria que é do farm, mas é fácil de entender. Tênis de corrida. Se você coloca lá marca, variante, fica difícil às vezes de achar, mas se você coloca tênis de corrida, que é o jeito que o consumidor pensa, marca e tudo isso, é muito mais fácil a busca. Sim. Então tem algumas coisas que são muito importantes quando você está criando o título que tem que ter, que é esse título funcional que pensa como é que esse consumidor busca. Depois a marca, a variante, a quantidade, os benefícios, alguma especificação técnica, né? Então, quando às vezes você entra num site de farma, uma categoria que eu compro muito que é vitamina, às vezes eu não consigo entender quantas cápsulas tem dentro daquela vitamina que eu tô comprando, porque você não enxerga na foto, você não tem na descrição no título, ou mesmo no produto, né? Então tem muita melhoria para ser feita aí. E com isso o consumidor acaba desistindo. Eu falo por mim, né? Com certeza. E tem mais 3 pontos importantes. Um é a imagem. Imagina, você vai comprar um produto, você não consegue enxergar o produto. Aí você começa a aumentar, a imagem distorce. Aí você não sabe o que é aquilo. Ou não aumenta, né? É. Às vezes você trabalha uma imagem no site e não tá a mesma coisa no celular, que é onde a maior parte das compras hoje estão sendo feitas. Então é muito importante que as marcas e que o varejo pensem na qualidade das fotos. Não é qualquer foto, tem que ser fotos boas, mas mais importante que fotos boas é o que a gente chama de hero image. Aquela primeira imagem que a gente vê quando a gente seleciona o produto é a que a gente chama da imagem mais importante. E o que acontece? Às vezes ela é muito ruim, ali mesmo você já desiste de comprar. Fala, não quero olhar, não estou entendendo o que é esse produto. Por exemplo, a categoria de shampoos, tem muitas empresas que estão fazendo um trabalho muito legal. Então, na primeira foto, o que eles fazem? A imagem do produto e bem grande escrito, shampoo 200 ml. Por exemplo. Então, ali tem alguns dos atributos que são importantes na decisão daquele produto que facilitam para o shopper. Eu quero desse tamanho, não Exatamente. Ou eu quero, porque shampoo e condicionador, às vezes você não sabe o que é shampoo, o que é o condicionador. Né? Então, é importante você ter essa descrição. E sempre que possível, pelo menos 3 fotos. Numa dos varejos que eu trabalhei, a gente tinha lá pesquisas bem fundamentadas que falavam que mais de 3 fotos aumentavam as vendas em mais de 30%. Então não pequem, né? Não deixem de colocar foto, porque isso também facilita a decisão. Acredito. Como uma imagem fala mais que 1000 palavras. Exatamente. Ele tá ali, ele tá chamando atenção pra você. Exatamente. E outra coisa que também não se toma cuidado, que é conteúdo de produto. Pensa o seguinte, não tem ninguém do seu lado te ajudando a fazer a compra. Então, a gente precisa ter informação do produto ali. Então, quanto mais bullet points, mais informação você tem, isso de novo ajuda no ranqueamento ali para você ganhar posicionamento na busca, ter pelo menos 140 caracteres, coloca vídeo, coloca foto, coloca Nessa, tudo. Bem observado, porque eu tenho hábito, pela comodidade, né, e eu não encontro a informação. E às vezes o preço tá bom, mas eu deixo de comprar por falta de informação. Exatamente. Um dia eu comprei um amaciante, de vontade de rir. Fabiana, desse tamanho era. E você esperando? Eu esperando. O potão. O pote. Você falou, nossa, o preço tá bom, né? Conclusão, eu não vou retornar mais ao site. Eu não retorno mais ao e-commerce. É isso aí. Então, o conteúdo ele é fundamental para a decisão. E o que acontece? Tem muito site que te permite ter algumas páginas adicionais onde você pode colocar ainda mais detalhes do produto. Então, se tiver essa possibilidade, usem para que isso que você passou, né, não aconteça e as pessoas voltem para o site. Exato. E outra coisa também que talvez seja mais fundamental ainda e que pouca gente trabalha direito é a questão de reviews e ratings, que são as avaliações. Né, tem um dado do Reclame Aqui que fala que 75% das decisões nos sites, ele é tomado baseado no comportamento de compra de outras pessoas. Então, assim, hoje a gente é muito mais influenciado pela opinião de quem comprou do que realmente o que as marcas estão falando ou o que estão falando no mercado. Eu, semana passada, fui comprar um lençol, a hora que eu vi ali a avaliação super ruim, eu desisti. Eu bato o olho direto. Qual é a avaliação que outros fizeram daquele produto? Exatamente. Então, a gente hoje acredita muito mais nas pessoas que compraram, isso tem muita importância, né? Tem uns dados aqui que eu trouxe do site do E-Commerce Brasil que ele fala o seguinte: 94% dos consumidores afirmam não fazer negócios com empresas com notas muito baixas nessas avaliações. 90,2% dos consumidores leem avaliações e depoimentos antes de tomar uma decisão de compra. Produtos com reviews, né, que são essas avaliações, podem vender 270% mais comparado a produtos que não têm
reviews e 80% dos clientes têm maior confiança em marcas com mais de 4 estrelas. Perfeito. Foi um prazer te receber. Obrigada pelo Tivemos convite. uma aula, né, Adorei. Beca? Eu principalmente. Ainda mais essa dica que ela deu para se preocupar realmente as pessoas que ainda não têm essa prática e ficar perdido, né? Exatamente. Então acreditem no que tá lá. É. E assim, vamos como varejistas, né, facilitar essa experiência de compra, né? Então pensa como é que você pode facilitar muito importante. para não ter dificuldade na Exato. compra e realmente ser uma coisa prazerosa e voltar. Com certeza. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, gente. E muito obrigada pela companhia de todos. Agradecemos também os nossos convidados e na próxima semana temos um encontro marcado no Farmacom Brasil. O programa estará imperdível. E olha, quero aproveitar, agradecer 3 Corações. Ai, que cafezinho. Ah, e também aqueles docinhos, salgadinhos. Da Santa. Da Santa. E eu quero agradecer mais uma vez esse cenário incrível do pessoal da Metal Pharma, agradecer os nossos convidados hoje com esse conteúdo incrível, mostrando quão importante é essa experiência do cliente, como a tecnologia pode ser a grande aliada. Você confere aqui na Com Brasil toda sexta-feira e também nas nossas redes sociais, no YouTube Farmacom Brasil e também no Instagram @Farmacom Brasil, todos os dias com conteúdo exclusivo para você. Até a próxima sexta.